Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia. Tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber uma notificação sempre que eu fizer algum vídeo novo. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o Plano Mansueto, que deve ser apreciado pelo Congresso Nacional no dia 7 de abril, nessa terça-feira de 2020. 7 de abril de 2020. O que consiste o Plano Mansueto? O Plano Mansueto ele visa atacar um dos maiores problemas da economia brasileira. Eu digo até que é o maior problema da economia brasileira. Qual o maior problema que a gente tem quando a gente analisa de maneira macro o Estado brasileiro? O Estado brasileiro ele arrecada 35% do PIB quando a gente analisa União, Estados e municípios. Ou seja, essa é a carga tributária que a gente tem no Brasil. Puxa 35% do setor privado para o âmbito do setor público para pagar suas contas. Mas você acha que isso é suficiente? Não. Historicamente, tanto estados quanto os municípios, quanto a própria União, desde 2014, vem gastando mais do que arrecada. Ou seja, 35% do PIB de arrecadação não vem sendo suficiente. Está tendo o que? Aumento da dívida pública para compensar esses gastos a mais. Gastar mais do que arrecada. Isso gera todo um problema, porque você vai aumentando cada vez mais a dívida pública e pressionando ainda mais por aumentos no futuro de carga tributária. Certo? O que acontece? Historicamente, quando os municípios e estados eles ficam apertados, o que eles fazem? Recorrem à União. E a União vai lá e faz um socorro para os municípios e estados, para os cofres municipais e para os cofres estaduais. O Plano Mansueto ele pretende fazer algo parecido, só que com alguns condicionantes. A ideia do Plano Mansueto é tentar estruturar para que lá na frente esse tipo de problema não ocorra novamente. Lá na frente, os estados e os municípios não tenham que bater de novo na porta da União pedindo por mais recursos. Nos últimos anos, a gente viu problemas estruturais, por exemplo, no estado de Minas, que teve problemas para pagar o salário de servidores, por exemplo, de aposentados. E alguns estados e alguns municípios vêm enfrentando uma série de problemas semelhantes. Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, estado do Rio Grande do Sul. E, em linhas gerais, como isso pode afetar seu bolso se você não é servidor público, mas está fora do setor público, é do setor privado? A maior conta que existe para municípios, estados e União hoje é o que? Gastos com pessoal. Ou seja, em alguns entes subnacionais, basicamente, o que eles fazem despesa é o que? Pagamento de folha de servidores. E não sobram poucos recursos para quê? Para construir de fato o que é mais importante na economia vinda do Estado, que é o que? A infraestrutura. Estradas, rodovias, ferrovias, a parte de energia, ou seja, como o Estado ele de fato pode estruturar a economia para que o setor privado possa ter o quê? Competitividade, principalmente em nível internacional, no mundo globalizado. Então, a ideia do Plano Mansueto é reestabelecer alguns limites que estavam simplesmente esquecidos, principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei bastante importante, de 2000, mas que vem sendo desrespeitada ou simplesmente não seguida à risca nos últimos 20 anos. Muitos estados extrapolam os limites de gastos de pessoal, ou seja, sobram poucos recursos para essa área, principalmente de infraestrutura, de investimentos, que é a área mais importante que o Estado tem que fazer. Inclusive tem diversas regras para que isso, para que force, para que influencie que o Estado gaste mais recursos com investimentos, que é onde o setor privado teria, em tese, ali uma maior dificuldade em atuação, construção, como eu te falei, os exemplos de ferrovias, rodovias e por aí vai. Existe todo um arcabouço legal para que você influencie os gastos com investimentos. No entanto, entra ano, sai ano, entra governo,
isso nem sempre vem acontecendo. A ideia do Plano Mansueto é socorrer os estados e municípios que estão, nesse momento, numa situação de fragilidade fiscal. Eles gastam mais do que arrecadam e simplesmente não têm como pagar suas contas, precisam da ajuda da União. Ok, a União vai ajudar, mas com alguns condicionantes. E aí, para esclarecer um pouquinho esse vídeo, acho que vocês entenderam como, independente de onde você está, isso vai te afetar no seu business, no seu negócio, se você é empresário, se você é investidor, se você é servidor público, enfim, de alguma forma a economia é entrelaçada e isso vai afetar o seu bolso. Quais são os principais pontos que o Plano Mansueto ele visa corrigir para que no futuro esse problema com entes federativos, municípios e estados não ocorra de novo, para que municípios e estados não recorram à União batendo ali na sua porta para um socorro fiscal. Um saneamento das finanças públicas, né, de estados e municípios, uma revisão das condições de pactuação das dívidas dos estados e municípios com a União, uma mudança em duas leis, principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Falências. A Lei de Responsabilidade Fiscal é bastante interessante a mudança. Por quê? O Plano Mansueto, ele fala, ok, a União vai, de fato, ajudar os municípios, mas para que essa ajuda aconteça, os municípios e estados eles terão que respeitar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de Pessoal. E para enquadrar a União, hoje, né, para enquadrar, o limite seria de 8 meses. Então, como a maioria tem uma dificuldade financeira, acaba não conseguindo fazer esse enquadramento. Então, a ideia é o quê? Que faça, tem um limite adequado, 5 anos para conseguir fazer isso, mas que faça de uma vez por todas. O custo da União, dessa ajuda, da União para os estados e municípios, sairá em 67 bilhões em 2020 e 60 bilhões ao longo, depois de mais 10 anos, né, distribuído em mais 10 anos. E aí a União faz uma série de exigências. Tem que fazer privatizações para dar uma equilibrada nas contas públicas, tem muitas empresas deficitárias em âmbito estadual, municipal. Redução das renúncias de receitas. Existem muitas renúncias de receitas para grupos, setores específicos em âmbito estadual e municipal que prejudica a parte fiscal dos cofres públicos dos estados e municípios. O que mais que seria importante? E eu acho que, por último aqui, tem uma série de itens importantes, mas mais importante mesmo, eu enquadraria a questão da padronização das contas para análise dos tribunais de contas. Ou seja, existe uma forma de você contabilizar as contas em alguns estados, em alguns municípios, que não permite uma padronização. Então a ideia é o quê? Padronizar todas essas questões contábeis fiscais para que todos os tribunais, inclusive o Tribunal de Contas da União, possam ir lá olhar e ver que, de fato, o município está cumprindo aquelas regras. Ou seja, resumindo aqui o Plano Mansueto. Ok, União vai socorrer estados e municípios mais uma vez, mas desde que estados e municípios cumpram o dever de casa, possam regular suas contas, até para que sobre dinheiro, porque é mais importante da atividade estatal. Investimentos, construção de novas escolas, construção de hospitais, ferrovias, rodovias e toda a parte que o mercado não faz, que é papel exatamente do setor público. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com seus amigos, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo.